Olá, amigos! Eu sou Carlos César Barbosa e esta é mais uma edição do Resenha Plural, que vocês acompanham pelo nosso canal no YouTube, o Resenha Plural, e também pela TV aberta, via parabólica, canal BR8, sintonia 573. Amigos, vocês têm acompanhado as discussões em torno de um projeto de emenda constitucional que fala da privatização de terrenos de marinha e eventual repercussão na privatização de praias também? É sobre esse tema que nós vamos falar hoje. Afinal, o nosso país tem praias maravilhosas e nós precisamos preservá-las, não é? Mas não vou começar a falar sobre isso antes de pedir a todos vocês que deixem aí o seu like, que acompanhem a nossa edição até o final e compartilhe com os seus amigos, com os seus familiares, né? Porque os nossos conteúdos são sempre informativos, que geram conhecimento, são sempre muito bons, não é? Então, deixe o seu like, compartilhe, não é? Isso é muito importante para que nós continuemos a levar até vocês bons conteúdos. Pois bem, o que são terrenos de marinha? Muita gente se engana e diz terrenos da marinha, né? Na verdade, são terrenos de marinha. São terrenos que pertencem à União. E eles são estabelecidos a partir de uma medida de 1831, vejam, a época do Brasil Imperial, que seria terrenos que vêm lá da maré alta, não é? De onde chega a maré, para o continente, numa faixa de 33 metros. Então, terrenos de marinha seriam esses terrenos numa faixa de 33 metros da maré alta até o continente. A concepção de terrenos de marinha vem lá do Brasil colonial, não é? E o objetivo era preservar uma área, que seriam esses 33 metros, para que tropas pudessem se movimentar em eventuais ataques de países estrangeiros, não é? E isso vige até hoje. Embora a concepção do terreno de marinha, a definição de terreno de marinha venha lá de 1831. Não é? Agora, o Congresso Nacional tramita no Congresso Nacional uma emenda à Constituição que permite a venda desses terrenos de marinha para os particulares. Importante dizer o seguinte: esses terrenos pertencem à União, ao Estado brasileiro. É possível se construir nesses terrenos? Olha, existem aproximadamente 2,9 milhões de construções em terrenos de marinha. Muitos deles autorizados pela própria União, permitidos pela própria União, mediante o pagamento de uma chamada taxa de ocupação. Olha, você pode construir no terreno de marinha, você pode explorar o terreno de marinha, mas vai pagar uma taxa de ocupação. Isso significa o seguinte: aquele que ocupa o terreno de marinha, ele não tem a propriedade, ele não tem título, ele não terá lá o registro em cartório de que aquele terreno é dele, porque na verdade o terreno é da União. Ele tem apenas a posse, não é? E em razão da posse ele paga lá uma taxa de ocupação. Então, reconhecidos, permitidos pela União, nós temos cerca de 565 mil ocupações, construções em terrenos de marinha. Ou seja, dentro dessa faixa de 33 metros que nós chamamos a pré-mar, não é? Da arrebentação da maré até o continente. Pois bem, esses terrenos pertencem à União. Dessas pessoas que estão alocadas em terrenos de marinha, existem muitos pescadores, pessoas humildes, não é? Espalhados pelo país todos, que construíram lá uma barraquinha, um barraquinho, não é? Para tocar sua vida,
para levar a sua vida, para ter ali uma função econômica, não é? Aqueles que vivem da pesca, principalmente. Mas também existem hotéis, resorts, hotéis grandes, não é? Que ocupam essa faixa de terreno de marinha. Se eu vier a permitir, se a lei brasileira vier a permitir a comercialização desses terrenos, significa o seguinte, que a União vai passar a propriedade para essas pessoas que já estão lá ocupando, já tem lá construções em terrenos de marinha. Então, vai passar para essas pessoas a efetiva propriedade. Não é? Não vai funcionar mais como se fosse um aluguel, entre aspas. Vai transmitir a propriedade. Tá certo? Eu vou pedir para o Rafael ilustrar aqui. Aqui tem uma ilustração do que são os terrenos de marinha. Aqui vocês estão vendo o mar, né? Da arrebentação da maré, né? E a partir da arrebentação da maré eu conto 33 metros aqui, ó, né? Que são, então, nessa faixa aqui eu tenho os terrenos de marinha. Né? Então, existem construções em terrenos de marinha? Existem. Como eu já disse, existem. As construções aqui, essa ilustra ainda melhor, não é? Tem lá a faixa da praia, e depois da praia aqui eu tenho 33 metros aqui, não é? Constituindo os chamados terrenos de marinha. Qual seria a repercussão prática dessa emenda constitucional? Eu poderia transferir a propriedade desses terrenos. Primeiro, a gente pode falar em repercussão social. Vejam, penso eu que isso geraria uma especulação imobiliária muito grande. Favoreceria, sobretudo, aqueles que pretendem empreender à beira-mar, não é? Construir hotéis, construir resorts. E aí dizem o seguinte, mas isso poderia representar também uma privatização das praias, não? Legalmente não. Legalmente não. Porque as praias são de uso comum do povo. Significa dizer, qualquer pessoa pode ter acesso à praia. Todas as pessoas devem ter liberdade de acesso à praia. Né? Isso está na lei. Praias são bens de uso comum do povo, assim como são as ruas das cidades, os parques, são bens de uso comum do povo. Qualquer pessoa pode acessar, qualquer pessoa pode ter acesso. A grande preocupação, e preocupação procedente, é de que quando da instalação de hotéis, de resorts, determinadas áreas podem ser cercadas. E com isso se impedir o acesso de pessoas nessas áreas, em cujos terrenos de marinha ali estão instalados hotéis, resorts, etc. Então, na prática até já existem hoje, viu? Já existem algumas localidades de praias, né, que são chamadas até de praias particulares. Tamanha dificuldade de acesso que o cidadão comum tem para chegar nessas praias. Então essa é uma questão realmente preocupante, né, de se restringir esse direito de acesso de qualquer pessoa às praias, em razão desses fatos que aqui eu mencionei. Aí aqueles que estão levantando a proposta, aqueles que estão jogando em favor da proposta, dizem, mas vai favorecer muito ribeirinho, muita gente humilde, né, que tem construção nos terrenos de marinha. Vejam, isso não é verdade, porque já existe um decreto-lei de 1981, não é? Na época da ditadura militar ainda, que isenta de pagamento de taxa de ocupação pessoas que não têm condições de assumir essa taxa sem prejuízo do seu sustento, sem prejuízo do sustento familiar. Então essas pessoas já têm acesso, já têm gratuidade na ocupação desses terrenos. Mas elas teriam títulos, mas não interessa para elas o título. Nessas circunstâncias, elas não têm direito, elas não têm como pagar esses terrenos. E elas já têm acesso gratuito a esses terrenos,
Por quê? Porque ali eles têm ali o seu sustento, a sua forma de sustento. Eu citei o exemplo aqui da pesca, não é? Aqueles que se dedicam à pesca nas praias aí de norte a sul do país, né? Essas pessoas já têm, as pessoas humildes, que não têm como pagar, sob pena de estar comprometendo o sustento familiar, né? Já têm acesso. Então, eu repito, na minha visão, estariam aí privilegiando os interesses dos grandes empreendedores, dos grandes empreendimentos, ou seja, da classe mais favorecida economicamente, ok? Com prejuízo, eventualmente, para as pessoas, em razão do fato que eu relatei aqui, da possibilidade desses hotéis, desses grandes empreendimentos cercarem, de alguma forma, a área de praia correspondente ao terreno de marinha que elas ocupam. Outra questão importantíssima é a questão ambiental. É a questão ambiental. Vejam, como os acidentes decorrentes de mudanças climáticas, acidentes da natureza, como nós tivemos recentemente lá no Rio Grande do Sul, não é? A invasão das águas às cidades do Rio Grande do Sul, inclusive a capital. A tendência deveria ser endurecer mais a legislação ambiental, endurecer mais a questão da distância das construções até as águas do mar, águas dos rios, não é? Quando você admite a comercialização pela União desses terrenos de marinha, você admite construção ou construções nessa área, que, a rigor, deveriam ser áreas de preservação permanente, porque elas ficam numa distância muito curta do mar. Uma distância muito curta. Então, se nós analisarmos sob a ótica ambiental, essa proposta ela vai na contramão, inclusive daquilo que fala o Código Ambiental, né? O Código Ambiental ele diz lá que nos rios, nos grandes lagos, né, a distância para uma construção, para a realização de alguma benfeitoria, tem que ser de 500 metros. De 500 metros. Então, isso iria inclusive na contramão da legislação ambiental. E, a nosso ver, em razão daquilo que vem acontecendo hoje, pela deterioração da natureza, pelo aquecimento global, pelas queimadas, pelos desmatamentos, é exatamente a necessidade de se preservar áreas. E aquelas áreas próximas ali das praias, não é, são áreas que devem funcionar como preservação permanente, como uma espécie de filtro das águas, não é, para evitar que a subida dessas águas para o continente atinja as construções ali existentes. Não é? Então, essa é a situação que se coloca hoje. A discussão está no Congresso Nacional. Todos nós, cidadãos, podemos participar dessa discussão, encaminhando e-mails, encaminhando mensagens para os parlamentares, expondo a nossa opinião, expondo a nossa aceitação, a nossa rejeição a essa proposta, porque, na verdade, o que me parece que a proposta é direcionada para o poder econômico, na contramão das questões ambientais e na contramão daqueles que já ocupam terrenos de marinha e que não têm poder aquisitivo para adquirir um desses terrenos. E a titulação não interessa, porque já tem a gratuidade da União na ocupação desses terrenos. O que é que vocês acham? Vocês são favoráveis a essa emenda constitucional que autoriza a venda desses terrenos? Ou são contrários? Comentem aí no nosso canal, não é? Os seus comentários serão bem-vindos, as discussões serão bem-vindas, eu estarei ali para responder a todos os questionamentos, ok? Essa foi a nossa mensagem de hoje. Como já disse, deixem aí o seu like,
deixe o seu comentário, compartilhe esse conteúdo. Isso é muito importante. A sociedade precisa participar de discussões importantes como essa, que ameaça, entre aspas, a privatização de terrenos de marinha e de praias. Fiquemos atentos, participemos, não é? O cidadão gosta de reclamar, mas não gosta de participar. Nós temos que participar, dar a nossa opinião, levar a nossa opinião até os parlamentares, não é? Isso é muito importante para o exercício da cidadania. Muito obrigado e até a próxima edição.